Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Tantas coisas têm acontecido nos últimos anos, afetando nações e indivíduos. E neste novo ano, o ritmo desses acontecimentos nos parece ter acelerado. Estamos em uma panela de pressão. E ao que tudo indica, ela está com a válvula de segurança meio desgastada, podendo deixar de funcionar a qualquer momento, provocando um acidente indesejado. Confesso aos amigos que está difícil voltar às narrativas das histórias sobre a perseguição aos cristãos chineses, que nós começamos lá em dezembro do ano passado, quando há assuntos tão importantes acontecendo hoje debaixo de nossos olhos. O assunto que quero comentar hoje é uma notícia que me chamou a atenção no recente discurso do vice-presidente americano J.D. Vance na Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha, na semana passada. Nessa ocasião, Vance referia-se ao estado de censura da liberdade de expressão que está sendo observada na Europa como um todo, mas em especial em alguns países como Alemanha e Inglaterra, que inclusive já foi tema de algum de nossos vídeos aqui no canal, em especial falando sobre liberdade religiosa. Ele citou explicitamente e nominalmente um caso que foi objeto de um vídeo aqui de um cidadão inglês que foi preso por orar silenciosamente nas proximidades de uma daquelas clínicas que retiram as crianças do ventre das suas mães antes do tempo, para não falar a palavra que o YouTube não gosta aqui. Porém, na sequência, Vance referiu-se a algumas cartas que o governo da cidade de Edimburgo, na Escócia, teria enviado aos cidadãos da cidade que moravam próximo a uma dessas clínicas, informando-os da proibição de orarem, inclusive dentro de suas casas. Pasmem! Eu não tinha conhecimento disso e fui atrás dessa notícia e descobri que era verdadeira. Hoje eu trago a vocês e vou comentar mais este ataque à fé cristã que apenas nos mostra o poder que a oração tem e que o nosso inimigo, que não são homens, mas segundo Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças do mal, espirituais do mal. Estes nossos inimigos têm medo do justo que dobra os seus joelhos ao Senhor. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. No dia 21 de agosto de 2024, eu fiz a capa do vídeo em que eu tratei da notícia sobre a prisão do inglês que orava silenciosamente frente à clínica, que impede, essas clínicas, né, que impedem os bebês de nascerem. Vocês podem ver aí na tela a capa do vídeo da época. Como o vice-presidente dos Estados Unidos contou sobre o governo da Escócia que teria enviado correspondência aos cidadãos de Edimburgo, proibindo-os de orarem inclusive dentro de suas casas, eu pesquisei e encontrei. E vocês podem ver aí alguns dos sites que noticiaram isso. Para a gente localizar, Edimburgo fica na Escócia, que faz parte do Reino Unido. Então agora vamos ver a notícia. Então vocês podem ver aí na tela um dos sites que publicou essa notícia. Esse site especificamente se chama Missões Urgente. E diz aqui o seguinte: orar em casa pode ser crime na Escócia sob nova lei. E aqui tem uma foto de manifestantes que realizaram um protesto de zona tampão de clínica que retire as crianças, né, da barriga das mães,
do lado de fora do parlamento escocês em 24 de setembro de 2024, em Edimburgo, na Escócia. Uma nova lei na Escócia proíbe os manifestantes de se reunirem a menos de 200 metros das clínicas onde esses crimes, né, são realizados. O grupo anti-aborto Sociedade para a Proteção de Crianças Não Nascidas organizou protestos contra a medida. E diz o corpo da notícia que a Escócia promulgou uma nova legislação sobre essa palavrinha que a gente não pode pronunciar, né? Que pode criminalizar a oração em casa dentro de zonas designadas. A Lei de Serviços a palavra, né, da Escócia de 2024 pode resultar em processo por atividades realizadas em suas próprias casas se essas ações causarem assédio, alarme ou angústia a funcionários e pacientes nessas clínicas. Bom, a pergunta primeira que eu faço, a lei por si só já é um absurdo. Ela por si só ela já é um absurdo. Porém, este fato, atividades realizadas em suas próprias casas, se essas ações causarem assédio, alarme ou angústia, quem é que vai definir se elas causam assédio, alarme ou angústia? Se você silenciosamente na sua casa ou em voz alta dentro da sua casa fizer uma oração ou resolver fazer um culto doméstico, fazer a sua como a gente chama, a sua devocional diária, ou se você quiser cantar junto com o rádio uma música evangélica, uma música cristã, e o vizinho ouvir, e ele vai lá e te denuncia. A pergunta é, quem é que vai determinar isso? Quem é que vai denunciar isso? Isso é um incitamento à denúncia de vizinhos, colocando as pessoas contra umas às outras. E continua, os residentes de Edimburgo receberam cartas alertando-os sobre a nova lei, informou o The Telegraph, que é o jornal deles, lá um jornal, observando que a legislação estabelece zonas de acesso seguro de 200 metros em torno de todas as clínicas, essas clínicas do país. Uma carta enviada aos residentes em uma zona de Edimburgo afirmava, aspas, atividades em um local privado como uma casa dentro da área entre as instalações protegidas e o limite de uma zona podem ser uma ofensa se puderem ser vistas ou ouvidas dentro da zona e forem feitas intencionalmente ou de forma imprudente. A outra pergunta que eu digo, embora seja um absurdo, isso tudo é um absurdo, mas a pergunta que eu faço especificamente nisso, puder ser visto o quê? Uma pessoa de cabeça baixa, de olhos fechados, orando? Mesmo que ela não seja ouvida, o simples fato de ser vista. Isso está me lembrando aquela punição que tentaram contra Daniel, porque eles queriam incriminar Daniel, no livro de Daniel, na Bíblia, né, de que, olha, ele continua, Daniel, falaram para o rei, né, olha, o Daniel continua orando ao Deus dele, e eles viam pela janela, porque ele orava na janela, ele orava a Deus na janela, e ele foi jogado na cova dos leões, por causa disso. Nós estamos vendo isso aqui acontecer nos tempos de hoje, não é a cova dos leões, só não tem o leão, porque a cova é uma cela, do mesmo jeito. E outra, então, puder ser, quem é que vai determinar se ela foi uma ofensa, como é que ela foi vista, né, ou ouvida, né? A pessoa está com megafone na janela, falando alto, e forem feitas de forma intencional ou imprudente. Bom, quando a gente ora, nós oramos intencionalmente, não ora por acaso, não tenho o que fazer agora, eu vou orar. Não, eu reservo uma hora e às vezes oro, mesmo fora dessa hora, porque eu tenho um motivo para isso.
é com intenção, sempre é com intenção, ou de forma imprudente. O que significa fazer isso de maneira imprudente? Quem é que vai definir o que é imprudente? E continua, infrações menos graves podem resultar em multas de até 10 mil libras, ou seja, 13 mil dólares, ou em reais, quase 70 mil reais. Quase 70 mil reais. Enquanto as infrações mais graves acarretam uma multa ilimitada, de acordo com a carta. Michael Hobson, diretor executivo da Sociedade para a Proteção de Crianças Não Nascidas, chamou a legislação de, aspas, sinistra e profundamente orwelliana, fecha aspas, sugerindo que isso poderia incluir alguém orando silenciosamente em seu jardim da frente. A pessoa está no jardim da casa dela, orando silenciosamente, e ela poderia ser atingida por esta lei, ser presa e ter que pagar multa. E o que ele quer dizer, sinistra e orwelliana, está se referindo a George Orwell, naquele livro dele, 1984. Quem não leu, eu até sugiro, é um livro muito bom. Tá? Parece que ele deveria se chamar 2014, ou 2024, ou 2025. Aliás, qualquer um desses, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Ele poderia ter qualquer essa data, porque cabe perfeitamente. E ele continua. Uma moradora de Edimburgo compartilhou sua surpresa ao receber a carta. Aspas para ela. Como cristã, oro o tempo todo. Fecha aspas, disse ela. Pensar que isso agora pode ser uma ofensa criminal, mesmo nas proximidades da minha própria casa, é realmente inacreditável. A orientação do governo escocês, que acompanha a lei, lista pregação religiosa e vigílias silenciosas como exemplos de atividades que poderiam ser proibidas se conduzidas com intenção ou imprudência. Mais uma vez, conduzidas com intenção. É óbvio que quando a gente ora, a gente está orando intencionalmente. É óbvio isto. E imprudência, eu não sei o que é orar com imprudência. E quem que vai definir o que é isso? Bem, um porta-voz do governo escocês defendeu a legislação, óbvio, né? É óbvio que o porta-voz do governo ia defender a legislação. E ele diz: as zonas de acesso seguro são projetadas para salvaguardar o direito da mulher de acessar os cuidados de saúde. Saúde de quem? Dela. Porque a criança, a gente sabe o que ela vai fazer com a criança, né? A legislação que os cria intencionalmente não criminaliza nenhum comportamento em particular, incluindo a oração. Além de tudo, ele é cínico. A declaração que ele está dando é cínica, né? Ela cria intencionalmente, ela não criminaliza. Como não? Você está instituindo multas. Já teve gente que foi presa por causa disso. E você vai dizer que não criminaliza? Isso é além é uma ofensa à inteligência das pessoas. Isso daí é de uma hipocrisia enorme. E ele continua: no entanto, os ativistas pró-vida temem que rezar dentro dessas zonas possa ser considerado uma ofensa, especialmente após a prisão de vários ativistas por assédio e violações da ordem pública na Inglaterra e na Irlanda do Norte. Continua. Andrea Williams, executiva-chefe da Christian Concern, disse que seu grupo monitoraria vigilantemente a aplicação da legislação da zona de tampão em toda a Grã-Bretanha. O Instituto Cristão, com sede no Reino Unido, observou que, de acordo com a lei escocesa, as pessoas correm o risco de uma multa ilimitada por distribuir literatura pró-vida a menos de 200 metros de uma clínica, de falar com qualquer pessoa sobre este assunto, de retirar as crianças do ventre materno ou orar em silêncio. A lei proíbe comportamentos que busquem influenciar a decisão de outra pessoa de acessar, fornecer ou facilitar
este crime. Ou seja, a pessoa que tentar dissuadir, mesmo que seja um parente dela, uma pessoa conhecida, um amigo, uma amiga no caso, tentar dissuadir, tentar convencer a não fazer isso, essa pessoa pode ser denunciada e pode ser presa. Legislação semelhante deve ser aplicada na Inglaterra e no país de Gales, no final de outubro. A legislação inglesa criminaliza atividades em qualquer local dentro de um raio de 150 metros de provedores desse crime, né? Que possam dissuadir ou angustiar funcionários e pacientes se essas atividades forem visíveis de uma via pública, direito de passagem público, espaço aberto ao qual o público tem acesso ou não sei o que é essa palavra aí, a tradução deve ter ficado prejudicada, tem acesso ou a curtilagem, não sei o que é isso, de uma clínica, de acordo com a GB News, que deve ser o jornal que noticiou isso lá. Escrevendo no The Herald, o jornal, né? Lucy Grieve, cofundadora da Back Off Scotland, que é uma organização lá, afirmou que a próxima prioridade dos ativistas é fazer campanha para expandir os serviços dessa palavrinha, né, na Escócia, e que eles estão ansiosos para trabalhar com o governo escocês nos próximos meses para procurar maneiras pelas quais podemos reformar a lei arcaica desta palavrinha, né, da Escócia, observou o Instituto Cristão. Ou seja, está dizendo, eles vão, os ativistas pró esse crime, que defendem esse crime, querem trabalhar com o governo para mudar, reformar a lei que proibia isso antigamente na Escócia, para tornar mais acessível para quem quisesse, quando quisesse, a hora que quisessem. É isso que nós estamos vendo. E nós estamos vendo que, pelo medo que eles têm, o nosso inimigo teme a oração, eles sabem o poder da oração, por isso eles querem impedir que as pessoas, mesmo dentro das suas casas, tenham cultos domésticos. As pessoas não vão poder cantar dentro de casa músicas religiosas, não vão poder fazer culto doméstico. Se quiser fazer um culto de ação de graças dentro da sua casa, convidar as pessoas para irem lá para fazer um culto de ação de graças dentro da sua casa, você não vai poder fazer, porque você vai orar ali dentro, você vai cantar ali dentro, você vai fazer uma preleção falando sobre a palavra de Deus. Isso pode ser ouvido ou pode ser visto do lado de fora e você ser denunciado. É isso que está acontecendo. E não é em qualquer país, não é num país lá da África, onde a perseguição é conhecida e é cruel. Ou na Ásia, em países como a China, Coreia do Norte. Não, é na Inglaterra. País que foi berço de muitas das denominações evangélicas, metodismo, presbiterianismo, batistas, todos esses têm uma história dentro da Inglaterra, dentro desse país que outrora foi berço dos maiores evangelistas. E hoje nós estamos vendo o estado de degradação que está passando a Europa toda, mas nesse caso aqui que nós estamos vendo na Inglaterra, especificamente um dos países que fazem parte do Reino Unido, a Escócia. Que Deus tenha piedade deles e de nós. Eu só queria mostrar para vocês, esta notícia também saiu no Brasil Paralelo, né? Aquele site brasileiro, né? E eu sinceramente, eu acho que eu estava dormindo o ano passado, porque eu não tinha visto isso daqui, né? Eu não vou ler a notícia inteira de novo, porque a gente já leu ela lá no outro site, mas só queria mostrar um detalhe aqui, né? Então tá aqui, vocês estão vendo aí a capa do site do Brasil Paralelo, que falou a respeito disso, né?
A notícia é de 15 de outubro de 2024. E o que eu quero mostrar é que houve um Twitter da Christian Concern comentando a respeito disso, né? E o Twitter diz aqui, né, que o guia publicado, as orientações publicadas pelo governo escocês, que acompanha lá a carta, a lista das mudanças de lei sobre pregação religiosa e vigília silenciosa, citando isso como exemplo de atividades que poderiam ser proibidas se fossem conduzidas intencionalmente ou inadvertidamente, ou de uma maneira inadequada, né? Que é aquilo que eu comentei lá na parte anterior. Quem é que vai definir isso daqui, né? E eles mostram inclusive uma foto da carta que foi enviada pelo governo da cidade de Edimburgo, na Escócia, para os moradores lá da região. Está aqui a cópia da carta, está em inglês, mas quem quiser depois pode tentar dar uma traduzida nisso, usando o Google aí, tentar, tá bom? Mas é isso aí, saiu inclusive no site do Brasil Paralelo. É inegável que a perseguição ao cristianismo e aos cristãos está aumentando no mundo todo. Mas isso não é surpresa para nós que conhecemos a palavra de Deus. Cristo já havia nos alertado para isso. Estamos vivendo o cumprimento das profecias que foram feitas por Cristo em seu sermão profético, lá em Mateus 24, que eu transcrevo aqui alguns versos, do 9 ao 14. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É impossível a gente não fazer ligações desse texto com o que vemos hoje. Os ingleses, como nessa reportagem que nós vimos, sendo entregues nas mãos de autoridade para ser maltratados, e ele diz aqui, matarão, muitos estão sendo mortos pelo mundo, não nesse caso específico, por enquanto, quer dizer, alguns estão, as crianças estão sendo mortas, né? E diz que vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A grita que está na Europa toda contra o discurso do Vance, que falou a respeito disso, está uma grita, está todo mundo reclamando disso, é um ódio contra quem fala isto. E daí fala de muitos falsos profetas que se levantarão. O que a gente mais vê hoje é falso profeta no mundo. E ele continua, por se multiplicar a maldade. Nós temos alguma dúvida de que a maldade está se multiplicando pelo mundo? Que o amor está se esfriando de quase todos? Nós temos dúvida disso? Que mais que nós precisamos ter à nossa frente para percebermos isso que está acontecendo? Mas daí aquele que ficar firme até o fim será salvo. E por último, que embora tudo isso aconteça, este evangelho será pregado esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, ou seja, a pregação do evangelho vai continuar e quem sabe até aumentar para dar testemunho a todas as nações, todos terem acesso, e então virá o fim. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas eu não consigo ler esse texto e não ver exatamente tudo o que está acontecendo no mundo em que nós vivemos hoje.
O que é alentador e ao mesmo tempo inesperado nessa história toda da reportagem que nós lemos é ver o vice-presidente da nação mais poderosa do mundo defendendo os cristãos, como fez o J.D. Vance no seu discurso frente às maiores autoridades europeias, criticando-os explicitamente por essas ações. Ele não foi indireto, ele não falou de uma maneira indireta, ele falou diretamente, ele citou o caso. Quer gostemos ou não do governo americano, como cristãos, devemos orar a Deus para que Ele abençoe os seus servos em posição de mando pelo mundo afora, de todas as nações, para que Ele os use, assim como usou tantos outros pela história. E desta forma, nós participemos e presenciemos a realidade inegável que é a palavra de Deus. E pedimos que Ele nos dê fé e coragem e capacite a sua igreja para avançar nessa sua obra redentora. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.